O Irã, liderado pela poderosa Guarda Revolucionária Islâmica, conhecida pela sigla IRGC, tem desafiado as potências globais, reconfigurando os equilíbrios de poder na região e no mundo. Com uma força militar robusta, que inclui mísseis balísticos, uma vasta frota de drones e capacidades avançadas de guerra cibernética e eletrônica, o Irã se posiciona como uma das maiores potências regionais. Desde sua criação em 1979, após a Revolução Islâmica, o IRGC se transformou em uma força implacável, influenciando não apenas o campo militar, mas também a política e a economia iraniana. Recentemente, o confronto com Israel trouxe à tona todo o potencial destrutivo dessa organização. Em abril de 2024, após um ataque devastador a um prédio em Damasco, onde altos comandantes iranianos foram mortos, o Irã retaliou com uma enxurrada de mísseis e drones, testando os limites da segurança israelense e da estabilidade regional. E como se isso não fosse suficiente, a eliminação de Ismail Haniyeh, líder político do Hamas em Teherã, elevou ainda mais as tensões, provocando promessas de vingança do Irã. Mas até onde essa escalada pode nos levar? No vídeo de hoje, mergulharemos nos eventos que têm abalado a segurança mundial e deixando líderes internacionais em alerta máximo. Por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, pois isso contribui significativamente para a continuidade do nosso trabalho. Sem mais demora, vamos ao vídeo. A Revolução Iraniana de 1979 foi um ponto de virada crucial na história do Irã, marcando o colapso da monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi e a ascensão da República Islâmica liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Vários fatores impulsionaram essa revolução, incluindo o descontentamento com o governo autoritário do Shah, a oposição à ocidentalização e secularização forçadas, a desigualdade econômica, a corrupção e a repressão política, junto com violações dos direitos humanos. O movimento revolucionário conseguiu unir uma ampla gama de grupos, como estudantes, intelectuais, trabalhadores e líderes religiosos xiitas. Ao longo de 1978 e no início de 1979, protestos em massa e greves paralisaram o país. Em fevereiro de 1979, o Shah foi forçado a deixar o Irã e Khomeini retornou do exílio, recebendo uma calorosa recepção de milhões de apoiadores. Em dezembro de 1979, a nova Constituição Islâmica foi aprovada por meio de um referendo. As consequências da revolução foram profundas, resultando no estabelecimento de uma teocracia xiita, na islamização da sociedade e das leis, no rompimento das relações com os Estados Unidos e o Ocidente, e na repressão a opositores políticos e minorias. Também houve severas restrições às liberdades individuais, especialmente para as mulheres. O Irã tem surpreendido o mundo com seus avanços militares e mantido um ritmo impressionante de desenvolvimento ao longo dos anos. Além dos mísseis balísticos e da frota de drones, o país tem investido pesadamente em tecnologias avançadas de guerra cibernética e eletrônica. Essas iniciativas são impulsionadas por uma combinação de recursos nacionais e parcerias estratégicas, resultando em sistemas de defesa altamente sofisticados. Ao integrar novas tecnologias e táticas inovadoras, o Irã se tornou um líder regional em capacidades militares, influenciando não apenas a segurança da região, mas também os equilíbrios de poder globais. Em 2024, o Irã foi reconhecido como uma das 15 maiores potências militares do mundo, ficando em 14º lugar entre 145 países no ranking Global Firepower. O país demonstrou avanços significativos em suas capacidades militares e expandiu sua gama de equipamentos de forma impressionante. Além dos caças de quarta geração e mísseis balísticos defensivos, o Irã desenvolveu uma variedade de drones altamente sofisticados. Esses drones possuem capacidades avançadas de vigilância e reconhecimento e podem ser empregados em missões ofensivas e suicidas, aumentando a flexibilidade e eficácia das operações militares iranianas. Entre os destaques está o drone Arash, com autonomia de voo de 2.000 km e até 8 horas e meia de voo, o Mohajer 6, com alcance máximo de 200 km e até 12 horas de voo, e o Fotros, que tem alcance de voo de até 3.000 km e até 24 horas de voo. Além disso, o Irã tem investido significativamente na melhoria da precisão e letalidade de suas armas, tornando suas forças de mísseis uma poderosa ferramenta para a projeção de poder regional.
Essa diversificação e modernização contínua de seus equipamentos militares destacam o compromisso do Irã em manter uma posição forte e influente na arena internacional. O Irã possui uma ampla variedade de mísseis, incluindo mais de 3.000 mísseis balísticos e de cruzeiro, que podem atingir alvos distantes, como Israel e o sudeste da Europa. O desenvolvimento contínuo de mísseis de combustível sólido e o foco na expansão das capacidades de seus drones reforçam ainda mais a postura defensiva e ofensiva do Irã no cenário internacional, representando uma ameaça significativa para as Forças Armadas dos Estados Unidos e seus parceiros na região. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou IRGC, foi criada em 1979, após a Revolução Islâmica, sob a liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini, o líder espiritual da Revolução. O IRGC foi estabelecido para proteger o novo regime islâmico e promover os valores revolucionários, tanto no Irã quanto no exterior. Com o tempo, tornou-se uma força poderosa não só no campo militar, mas também influenciando a política e a economia iranianas. O IRGC é composto por várias unidades especializadas. Além de suas forças terrestres, presentes em todas as 31 províncias do Irã e em Teherã, inclui a força paramilitar chamada de Basij, que pode mobilizar cerca de 600.000 voluntários. A Força Naval patrulha as fronteiras marítimas do Irã, incluindo o estratégico Estreito de Hormuz, enquanto a Força Aérea, com 15.000 efetivos, gerencia o programa de mísseis balísticos do país. Um componente crucial é o comando cibernético, que realiza desde espionagem militar até a distribuição de propaganda, tornando uma das instituições mais influentes do Irã, desempenhando um papel vital na segurança e política do país. No cenário internacional, o IRGC tem atuado por meio de sua Força Quds, que se destacou especialmente após a guerra Irã-Iraque ao patrocinar grupos armados não estatais em diversos países. A Força Quds, como braço externo do IRGC, tem estabelecido laços com grupos no Afeganistão, Iraque, Líbano e territórios palestinos, oferecendo treinamento, armas e apoio financeiro. O Irã vê esses grupos como parte de um eixo de resistência anti-Ocidente, e o Hezbollah libanês, apoiado pelo Irã, compartilha a hostilidade contra os Estados Unidos e Israel. Se você quiser entender melhor o conflito entre Israel e o Hezbollah, assista ao vídeo indicado no card acima. Durante a Primavera Árabe de 2011, a Força Quds foi enviada para a Síria para proteger santuários xiitas e, posteriormente, apoiar o governo de Assad. No Iêmen, o IRGC também auxiliou os rebeldes Houthi contra as forças sauditas. Com o avanço do Estado Islâmico, o Irã reforçou sua presença no Iraque e na Síria para combater o ISIS, mobilizando milicianos xiitas em parceria com os Estados Unidos. No entanto, essa colaboração se desfez após a derrota do ISIS em 2019, e os Estados Unidos retaliaram com um ataque de drone que matou Qassem Soleimani, um importante comandante da Força Quds. A partir de então, as hostilidades se intensificaram, com o IRGC e seus aliados aumentando os ataques contra forças americanas. Em outubro de 2023, um ataque terrorista do Hamas levantou suspeitas sobre a possível participação do Irã, e em dezembro do mesmo ano, ataques aéreos atribuídos a Israel atingiram membros do IRGC na Síria. No cenário político interno, o IRGC tem se consolidado como uma força influente. Desde a presidência de Mohammad Khatami, no começo dos anos 2000, o IRGC se tornou um contrapeso aos reformistas, ganhando mais destaque durante o mandato de Mahmoud Ahmadinejad. Sob a liderança do líder supremo Ali Khamenei, ex-comandantes do IRGC ascenderam a cargos políticos de alto nível, promovendo uma política externa linha dura e o desenvolvimento do programa nuclear civil. O presidente iraniano influencia principalmente questões internas, enquanto a política externa é controlada pelo líder supremo, que nomeia os líderes do IRGC. Esta relação simbiótica garante benefícios mútuos e mantém o equilíbrio de poder no Irã, com o IRGC emergindo como um ator central na política interna. Em 2007, o Basij foi colocado sob o comando direto do IRGC, sinalizando uma resposta renovada às ameaças internas. Em junho de 2009, o IRGC teria ajudado a decidir as eleições presidenciais a favor de Ahmadinejad, e durante as manifestações subsequentes, o Basij foi acusado de reprimir violentamente os opositores. As eleições de 2013 também foram marcadas pela intervenção do IRGC, que pressionou o Conselho dos Guardiões a investigar candidatos da oposição. O IRGC também se destaca no cenário econômico,
De acordo com um relatório de 2020, tornou-se o controlador mais poderoso dos setores econômicos do Irã. Originado da reconstrução pós-guerra Irã-Iraque, o IRGC expandiu sua atuação para setores como transporte marítimo e indústria transformadora. Empresas afiliadas ao IRGC garantem contratos estatais e desenvolvem infraestruturas, enriquecendo seus funcionários e financiando atividades como a aquisição de armas e o programa nuclear iraniano. O IRGC também está envolvido em vastos mercados negros. Alguns analistas afirmam que as sanções dos Estados Unidos acabaram beneficiando a Guarda Revolucionária Islâmica em detrimento da economia pública iraniana. Com as empresas iranianas excluídas do financiamento e do comércio legítimo, o IRGC encontrou mais oportunidades no mercado negro, contrabandeando petróleo para a China e gerando milhões de dólares para a Força Quds e o Hezbollah. Os Estados Unidos e seus aliados têm sido veementes na condenação internacional do IRGC. Enquanto as forças de segurança israelenses frequentemente atacam grupos ligados ao IRGC na Síria, outros oponentes tendem a evitar confrontos militares diretos. Em 2007, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou a Força Quds, uma unidade do IRGC, como apoiadora do terrorismo, aplicando sanções aos seus integrantes. Em abril de 2019, o presidente Trump foi além, classificando o IRGC como uma organização terrorista estrangeira, citando seu envolvimento em atividades terroristas como ferramenta política. Esta foi a primeira vez que uma agência de segurança estatal recebeu tal designação. Além disso, em janeiro de 2023, o Parlamento Europeu votou pela designação do IRGC como organização terrorista, sancionando indivíduos e grupos associados por abusos contra manifestantes no Irã e por fornecer drones utilizados pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Em 1º de abril de 2024, um suposto ataque realizado por Israel destruiu o anexo do prédio do consulado iraniano em Damasco, na Síria. Esse ataque resultou na morte de pelo menos 7 pessoas, incluindo Mohammad Reza Zahed, um comandante sênior da Força Quds. O alvo do ataque foi um edifício adjacente à embaixada iraniana no bairro Madzeh, em Damasco. Apesar das acusações do Irã e da Síria, Israel não fez comentários oficiais sobre o ocorrido. A ação resultou na morte de comandantes do IRGC, e alguns relatos indicam que até 11 pessoas podem ter perdido a vida. 15 dias depois, no dia 15 de abril, o Irã retaliou lançando uma onda de mísseis e drones contra Israel, o que elevou as tensões regionais após a guerra em Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rapidamente condenou o ataque e entrou em contato com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reafirmando o compromisso dos Estados Unidos com a segurança de Israel. Alemanha, Canadá, França e Grã-Bretanha também manifestaram apoio a Israel, embora expressassem preocupação com as consequências desestabilizadoras da resposta iraniana. Mais de 300 drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos foram lançados contra Israel. Apesar da magnitude do ataque, cerca de 99% dos projéteis foram interceptados, conforme informado pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari. Ainda assim, alguns mísseis atingiram território israelense, causando danos em uma base militar e ferimentos graves a uma jovem. Se você quiser entender melhor como funciona o sistema de defesa antimísseis de Israel, assista ao vídeo indicado no card acima. Uma coalizão internacional ajudou Israel na interceptação dos projéteis. O presidente Biden afirmou que os Estados Unidos ajudaram a derrubar quase todos os drones e mísseis. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, informou que a Força Aérea Real Britânica abateu vários drones de ataque iranianos. A França ofereceu suporte tecnológico, demonstrando um esforço internacional coordenado para conter o ataque. A agência iraniana Tasnim relatou que o ataque foi realizado em 4 frentes, com projéteis vindos do Irã, Líbano, Iraque e Iêmen. O comandante do IRGC, Major-General Hossein Salami, declarou que o ataque foi mais bem-sucedido do que esperavam e alertou que qualquer retaliação por parte de Israel resultaria em uma resposta ainda mais forte. Em 19 de maio de 2024, um acidente abalou o Irã quando o presidente Ebrahim Raisi e o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, perderam a vida em um acidente de helicóptero perto de Youfa, na província do Azerbaijão Oriental. O helicóptero, parte de um comboio, enfrentou um pouso forçado devido a terreno desafiador e más condições climáticas. Com essa perda, o vice-presidente Mohammad Mokber
assumiu a liderança interina do país até as eleições ocorridas em 5 de julho de 2024. No dia 30 de julho de 2024, Israel realizou um ataque aéreo em Beirute, Líbano, mirando um comandante de alta patente do Hezbollah. Fuad Shukr foi apontado por Israel como o alvo, sendo descrito como um conselheiro militar importante do líder do Hezbollah. O ataque aconteceu em um bairro densamente povoado nos subúrbios ao sul de Beirute, um conhecido reduto do Hezbollah. Israel justificou a ação como uma retaliação a um ataque recente com foguetes nas colinas de Golã, que resultou na morte de 12 crianças e jovens. Em 31 de julho de 2024, Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, foi morto em Teherã. Haniyeh estava no país para participar da cerimônia de posse do novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. O evento contou com a presença do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, que foi fotografado ao lado de líderes de grupos considerados terroristas no Oriente Médio. Entre esses líderes estavam Ismail Haniyeh, do Hamas, representantes do Hezbollah, líderes do grupo Houthi, incluindo Mohammed Abdul Salam, e membros da Jihad Islâmica. A presença de Alckmin ao lado dessas figuras gerou polêmica e críticas no Brasil, levantando questões sobre as relações diplomáticas do país e sua posição em relação aos conflitos internacionais, considerando que esses grupos são financiados pelo Irã e têm sido responsáveis por ataques na região do Oriente Médio. Após a cerimônia de posse, Haniyeh foi vítima do que o Hamas descreveu como um ataque sionista traiçoeiro. Um dispositivo explosivo, contrabandeado para dentro da residência onde Haniyeh estava hospedado, foi detonado remotamente, causando sua morte e a de seu guarda-costas. A explosão também causou danos significativos ao edifício. Israel não comentou oficialmente o incidente, mas tanto o Hamas quanto a mídia estatal iraniana acusaram Israel de responsabilidade, o que aumentou ainda mais as tensões na região, com promessas de retaliação por parte do Irã e do Hamas. Após a eliminação de Ismail Haniyeh, o Irã emitiu fortes ameaças contra Israel. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, prometeu punição severa, e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica declarou que Israel enfrentaria uma retaliação no momento e local de maneira apropriada. Porém, até o fim da edição desse vídeo, não houveram ataques iranianos ao território israelense. As sanções internacionais, especialmente as impostas pelos Estados Unidos, impactaram profundamente a economia e a infraestrutura do Irã. Essas medidas levaram o país a enfrentar uma recessão de 2 anos, embora a economia tenha conseguido retornar a um crescimento modesto. No entanto, os efeitos das sanções ainda são evidentes. Um impacto significativo das sanções foi a drástica redução das exportações de petróleo, uma das principais fontes de receita do Irã. Essas exportações caíram de cerca de 2,5 milhões de barris por dia em 2017 para menos de 0,4 milhões em 2020, o que afetou severamente o orçamento governamental e, consequentemente, os gastos militares. Cada aumento na intensidade das sanções reduziu as despesas militares em aproximadamente 33% a longo prazo. As sanções multilaterais, em particular, provaram ser ainda mais eficazes, causando uma diminuição de até 77% nesses gastos, ao cortarem as receitas provenientes do petróleo e restringirem os recursos disponíveis para a defesa. Apesar desses desafios, o Irã não se manteve passivo. Para contornar as sanções e manter seus investimentos militares, o país adotou diversas estratégias. Uma das principais maneiras pelas quais o Irã conseguiu mitigar os efeitos das sanções foi por meio do fortalecimento de suas parcerias internacionais, especialmente com a China e a Rússia. Essas parcerias se mostraram vitais. A China, por exemplo, continua a ser um grande comprador de petróleo iraniano, o que garante fluxos de receita para o país. Já a Rússia, além de ajudar o Irã a contornar as sanções, tem intensificado a cooperação militar com o país. Os dois países têm trabalhado em direção a um acordo abrangente que formalize seus laços, com colaborações em tecnologia militar e compartilhamento de inteligência. A parceria militar é sustentada por interesses estratégicos comuns e uma oposição compartilhada aos países ocidentais, especialmente aos Estados Unidos. A cooperação entre Irã e Rússia não se limita ao campo militar. Eles também têm estreitado laços em áreas como energia, transporte e logística, fortalecendo assim sua aliança econômica e estratégica. Se você quiser entender melhor sobre a influência russa no Oriente Médio, assista ao vídeo indicado no card acima. Por outro lado, a relação entre o Irã e a China também se intensificou. Em 2021,
Os dois países assinaram um acordo de cooperação estratégica de 25 anos, que abrange setores econômicos e militares. Essa parceria inclui exercícios navais conjuntos, treinamentos militares e colaboração em tecnologia de vigilância via satélite. As frequentes visitas de autoridades de defesa de ambos os países reforçam esse relacionamento estratégico, com foco em contra-terrorismo e na ampliação da cooperação militar. As alianças com a Rússia e a China permitiram ao Irã mitigar os efeitos das sanções ocidentais, mantendo suas capacidades militares e reforçando sua posição geopolítica, mesmo em um cenário de crescente isolamento internacional. Por meio dessas parcerias estratégicas, o Irã conseguiu contornar os obstáculos impostos pelas severas restrições dos países ocidentais e continuar a desenvolver sua economia e infraestrutura militar. No entanto, essas parcerias enfrentam desafios que limitam o potencial de alavancar o poder militar iraniano. A Rússia, por exemplo, encontra-se profundamente envolvida na guerra na Ucrânia, o que a impede de enviar equipamentos militares para o Irã, já que precisa desses recursos para sustentar seu próprio esforço de guerra. Essa situação limita significativamente o apoio militar que Moscou pode oferecer a Teherã. Por outro lado, os interesses estratégicos da China no Oriente Médio, onde mantém relações com outras potências regionais, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que são adversários do Irã, exigem um cuidadoso equilíbrio diplomático. A China deve evitar aumentar as tensões na região e, por isso, não pode apoiar o Irã de forma robusta, ciente da rivalidade existente entre esses países no Oriente Médio. Embora as parcerias com a Rússia e a China tenham sido fundamentais para o Irã em muitos aspectos, elas também enfrentam limitações que impedem um suporte militar mais amplo, o que afeta a capacidade do Irã de expandir seu poder militar na região. O programa nuclear do Irã também enfrentou uma série de atrasos e desafios devido às sanções ocidentais, que impactaram aspectos críticos de seu desenvolvimento. As sanções dos Estados Unidos, em particular, prejudicaram gravemente a economia iraniana, limitando os recursos disponíveis para financiar e sustentar o programa nuclear. Além disso, as restrições impostas à aquisição de tecnologias e materiais essenciais dificultaram significativamente o avanço nuclear do país, impedindo que o Irã obtivesse os componentes necessários para seu progresso. Essas sanções não afetaram apenas o campo tecnológico, mas também impuseram grandes dificuldades ao setor financeiro iraniano, incluindo o Banco Central, o que complicou ainda mais o financiamento das atividades nucleares. A segmentação do setor energético do Irã, com sanções específicas que reduziram drasticamente as receitas provenientes do petróleo, restringiu ainda mais os fundos disponíveis para o programa nuclear. Ademais, as sanções limitaram a cooperação internacional em tecnologia nuclear, privando o Irã de apoio externo que poderia ter acelerado seu desenvolvimento nuclear. Paralelamente, Israel tem sido amplamente associado aos assassinatos de vários cientistas nucleares iranianos ao longo dos anos, em uma tentativa de interromper o desenvolvimento nuclear do país. Entre 2010 e 2020, 5 cientistas nucleares iranianos foram mortos em assassinatos atribuídos a operações externas. Mais recentemente, em 19 de abril de 2024, Israel realizou um ataque perto de Isfahan, no Irã, como resposta a um ataque anterior do Irã contra Israel. Esse ataque teve como alvo e danificou parte de um sistema de defesa aérea de longo alcance. Embora essa base aérea esteja próxima a instalações nucleares, o ataque não teve como alvo direto nenhuma instalação nuclear. O ataque foi interpretado como uma resposta calibrada, demonstrando a capacidade de Israel de realizar ataques de precisão no coração do Irã, enquanto evitava uma grande escalada. A ação serviu para mostrar ao regime iraniano que Israel está disposto a destruir completamente o programa nuclear iraniano em caso de uma escalada significativa nas tensões entre os dois países. Após a morte de Ismail Haniyeh, líder do Hamas, o governo iraniano declarou ter um dever moral de retaliar o assassinato, atribuído a Israel tanto pelo Hamas quanto pelo Irã. Essas ameaças geraram preocupações de que possam levar a um conflito mais amplo no Oriente Médio. A ameaça de retaliação iraniana tem o potencial de causar abalos significativos na economia regional. As tensões entre Irã e Israel criam incertezas nos mercados financeiros, o que pode afetar negativamente as ações e os investimentos em Israel. Como resposta às ameaças, Israel poderá ser forçado a aumentar seus gastos militares, direcionando recursos que poderiam ser aplicados em outros setores econômicos. Além disso, a instabilidade regional pode causar volatilidade nos preços globais do petróleo, afetando indiretamente a economia israelense, mesmo que o país não seja um grande produtor de petróleo.
O turismo, um setor importante para a economia israelense, pode ser gravemente afetado, já que as preocupações com a segurança tendem a afastar turistas. A confiança dos investidores estrangeiros também pode ser abalada, resultando em uma possível diminuição dos investimentos externos devido aos riscos percebidos. Além disso, Israel provavelmente terá que arcar com custos elevados para manter sua prontidão militar contra potenciais ataques iranianos, o que inclui investimentos em sistemas de defesa aérea e operações de inteligência. Diante dessas ameaças, os Estados Unidos reforçaram sua presença militar na região, enviando recursos adicionais, como um esquadrão de caças F-20 e 2 Raptor, o porta-aviões USS Abraham Lincoln com seu grupo de ataque. Essas implantações têm como objetivo principal impedir potenciais ataques iranianos contra Israel ou forças dos Estados Unidos, reforçar a proteção das tropas americanas na região, apoiar as capacidades de defesa de Israel e demonstrar a prontidão dos Estados Unidos para responder a diferentes cenários. Diante desse cenário, podemos concluir que um ataque iraniano direto, de grandes proporções contra Israel, traria mais prejuízos ao próprio regime iraniano do que ao Estado israelense. A capacidade militar de Israel, combinada com o apoio dos Estados Unidos, tem o potencial de destruir completamente o programa nuclear iraniano em sua fase final, colapsar a economia do Irã e até levar à queda do governo iraniano. Por isso, é provável que o Irã continue a apoiar seus aliados regionais, como o Hezbollah, os Houthis e as milícias no Iraque e na Síria, na tentativa de desgastar o Estado judeu através de guerras por procuração. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você deseja entender mais sobre a influência do Irã no Oriente Médio, recomendo que assista ao vídeo sobre o perigo iraniano, além deste outro sobre os Houthis, um grupo apoiado pelo Irã que tem realizado ataques a navios no Mar Vermelho. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Farei o possível para responder a todos. Obrigado e tchau!